Olá, seja bem-vindo ao CAE Podcast Corpo, Alma e Espírito. Estamos de volta, 2026. Estamos aqui nesse mês de março para a honra e glória do Senhor. E acredito eu que a sua vida vai ser transformada, as nossas vidas também já estão sendo transformadas. E hoje Deus ele vai ministrar algo no seu coração, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Então, desde já, curte, comenta, tá? E compartilha. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial nesse mês de março, a qual muitas pessoas já ouviram, que é a respeito da mulher. E no dia 8, né, a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. E a gente está com um grupo aqui muito importante, tá? É um grupo ao qual vocês já conhecem o rosto e tudo mais, mas só que elas vão se apresentar agora, que é o grupo Tria Demais. Olá, Jéssica. Olá, boa tarde, prazer, meu nome é Jéssica. Olá, Rosana. Olá, tudo bem? Meu nome é Rosana. Olá, Érica. Olá, gente, é um prazer estar aqui novamente. É isso, né? O Grupo Tria Demais está aqui e vai nos ajudar, ok? A gente abordar esse tema, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria de saber da Jéssica. Jéssica, fala um pouquinho pra gente a respeito dessa questão, né, do Dia Internacional da Mulher. Eu sei que vocês prepararam um conteúdo para compartilhar com a gente, né? Passa também o que a Bíblia nela fala a respeito. Tem algum versículo que você separou? Então, são muitos versículos, né, que na Bíblia vai falar sobre a mulher, sobre a importância da mulher, mas assim, o que me chama mais atenção fica aquele lá em Provérbios 31, versículo 10, que vai falar que a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor ele muito excede de muitas joias, alguns vão falar em outras versões de rubis. Então nós vemos que Jesus ele enfatiza muito a importância e a necessidade da vida da mulher na comunidade, né? Ah, isso é muito importante, né? E é bom a gente aqui como o CAE Podcast, né, a gente trazer também, né, a luz das escrituras para não ficar só nas nossas palavras ou até mesmo, né, algum documentário, artigo e tudo mais, porque a Bíblia ela já traz nessa importância, né, da mulher e isso é muito bom. E por que, né, o dia 8 de março e tudo mais? Por que essa data? Sim. O Dia da Mulher, ele foi oficializado pela ONU em 1975. Ela é uma data que simboliza a luta, né, das mulheres a respeito dos seus direitos, de igualdade. E essa data ela ficou mais conhecida por uma história que talvez muitos já conheçam, já ouviu falar, que aconteceu lá em Nova York, em 1857, que foi numa fábrica de tecidos que 129 mulheres elas foram mortas porque aconteceu um incêndio e supostamente foi o próprio dono da fábrica que incendiou aquela fábrica, porque as mulheres no momento elas estavam em greve, estavam tendo realmente lutas por seus direitos, por salários dignos e no momento elas não estavam sendo ressarcidas da forma que mereciam. Então assim, foi uma forma de uma imposição que as mulheres se colocaram, que elas colocaram com o objetivo mesmo do aumento do salário, da valorização e uma forma de protestar, digamos assim. Elas fizeram esse protesto, mas infelizmente, né, teve essas 129 mortes, mas eu acredito que, não digo que valeu a pena, mas foi um marco que aconteceu lá em Nova York, mas que se ele chegou até o Brasil, chegou em outros países, que hoje nós estamos falando sobre esse assunto. Então eu acredito que não foi em vão, teve um objetivo, teve um propósito, e essa data, 8 de março, ela ficou conhecida por essa história que hoje nós contamos e nós realmente enfatizamos a necessidade, né, do cuidado, da responsabilidade, de todas as áreas que abrangem a vida da mulher. Ah, é muito importante então, né, a gente entender o porquê, né, dessa data, né, o dia 8 em si, porque é comemorado e tudo mais, e às vezes acaba passando batido, né, a questão da história, né? E quando se tem uma história por trás, a gente entende, né, a relevância, né, a importância até mesmo dessa luta, né, essa causa a qual tem, né, das mulheres. Como você mesmo disse aqui, né, e enfatizou, é algo assim que não precisava ser dessa forma, né? Mas é aquilo, né? Aconteceu e hoje muitas mulheres elas são ouvidas, né, por causa disso. Hoje as mulheres, né, ela tem voz por causa disso, né? E eu gostaria que você abordasse um pouquinho a estatística, né, pra gente sobre essa questão até mesmo, né, posicionamento, né, das mulheres, né? E agora com um avanço assim, né, o aumento, né, até mesmo do feminicídio e tudo mais. Compartilha com a gente essa questão.
Sim, nós temos várias estatísticas, né? Tanto coisas boas como coisas ruins que aconteceram no decorrer dos anos. E, assim, em questão no censo comum, nós falamos, assim, que pelas porcentagens, pelo censo que foi atualizado, 43% do total do mundo hoje em dia é mulher, né? Então, nós sabemos que já é uma quantidade bem maior do que os dos homens. E na liderança também consta que as mulheres são a maioria. As mulheres 43% e os homens 39%. O último censo também ele revelou que as mulheres elas representam 55,4% da população. Então, assim, com os anos, com o passar dos anos, vem crescendo, vem aumentando. E em relação ao feminicídio, eu falo que é um assunto muito ruim, muito triste mesmo de ser comentado, mas é algo que nós não podemos passar desapercebido, porque são coisas que acontecem, infelizmente, ainda no nosso dia a dia. E em relação do ano passado para esse ano, de janeiro até março, teve um aumento de uma forma muito grande, que foi um aumento de 3,49%. Esse ano já foram registrados de janeiro até março 915 novos casos. Então, assim, é um valor muito alto que se a gente for parar para pensar, talvez nem seja esse valor, seja um valor muito maior do que esse, mas esses foram casos confirmados. Então, assim, são coisas boas que vêm acontecendo no decorrer do tempo, como a liderança da mulher que tem aumentado. Isso, sim, é algo que a gente tem que falar, tem que comentar. Mas também tem coisas ruins que acontecem que, por muitas vezes, não estão sobre o nosso domínio, que é sobre o caso do feminicídio, né? Que nós vimos uma porcentagem grande aumentando em tão pouco tempo. Porque de janeiro a março são o quê? 30 dias de cada mês, 90 dias. E já aconteceu essa quantidade toda de assassinatos. Então, nós vemos que ainda temos muito a melhorar, muito a mudar. E a informação também, ela traz essa transformação para a gente, né? De fato, isso é algo assim que a gente precisa ter clareza até mesmo para ajudar, né, as pessoas que estão à nossa volta, né, principalmente as mulheres, né. Então é algo assim, é uma atenção que a gente precisa ter a mais, até porque quando as mulheres, né, ela começa a assumir até mesmo, né, esses cargos de liderança e tudo mais, tem ambiente que você vai ver é uma mulher ali executiva, mas você vai olhar na mesa, só tem ela. Então, querendo ou não, já recebe tipo assim, uma pressão também, até mesmo, né, psicológica, em relação àquele ambiente, né, a qual ela está. E esses casos, né, que estão aumentando e tudo mais, é algo que, infelizmente, a gente só tem esses dados, né, quando é, tipo assim, no mês específico, né? Depois acaba, tipo assim, se perdendo, né? Não os dados em relação ao que o governo tem e tudo mais, mas a questão de a gente comentar, falar a respeito. Porque se a gente não falar sobre isso, as pessoas vão falar assim, ah não, isso daí é 2 ou 3 mulheres aí que a gente fica vendo e tudo mais. Não, não é, é um número tipo assim, né? Ah, 915. É muita gente. É muita gente. Então, tipo assim, a gente fica olhando esses dados aqui e a gente pensa que é caso assim muito isolado e tudo mais, e a gente não pode ser surpreendido e ter isso do lado da gente. Então é algo que sim, precisa ser falado, mas a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa, tipo assim, né, ter um posicionamento, né, em cima desses dados, compartilhar mesmo, né, dar voz, né, para as mulheres e tudo mais. Sentir, né, é importante. E, Jéssica, como a gente comentou aqui, né, na estatística aqui, questão de liderança e tudo mais, você é uma profissional da saúde, né, você está num cargo de liderança, né, eu vou até utilizar um termo aqui, mas como que é para você, tá? Tá sendo fácil e tudo mais? Tem algumas dificuldades? Como é que é essa questão? Eu falo que nunca é fácil, né? Todo o ambiente de trabalho, toda a função que você executa, sempre tem os seus dois lados. A parte mais complicada, a parte mais tranquila, digamos assim. E ainda mais nós como mulheres na liderança. E no meu caso, então, assim, a maioria são homens que a gente lidera, são homens. E eu falo que todo lugar que a gente está, a gente tem que se impor. Tem que impor o nosso respeito. Sim. Porque as pessoas, elas não vão dar muito ouvido às coisas que você fala, mas a sua postura, ela conta muito, né? Então, eu acho assim, que independente de você ser mulher, estar na liderança ou não, mas hoje, como nós estamos falando sobre a mulher, sobre o Dia Internacional da Mulher, eu falo que a mulher, ela tem que saber o seu lugar. Ela tem que se posicionar, porque a partir da forma, do momento que você se posiciona, as pessoas, elas te respeitam. Então, assim, é você saber o seu lugar. Então, qualquer lugar que você tiver, qualquer liderança que você vai assumir, qualquer posição que você vai assumir, você tem que se comportar de acordo com a maneira que você quer ser tratada, que isso faz toda a diferença. Sim.
interessante mesmo, a gente entender essa questão, né? E realmente é se posicionar, né? Você tratar com respeito e tudo mais. E se surgir algum caso, alguma coisa, é falar mesmo, né? Porque se ficar guardando aquilo pra si, né, vai entrar aqui no número de estatística e não é isso que a gente quer, né? É algo que, tipo assim, precisa ser resolvido, né? A gente percebe que em muitos casos, depois que a polícia ela começa a investigar tudo mais, o homem já dava alguns sinais, Sim. né? E, tipo assim, muitas das vezes não percebia, ou até mesmo a mulher percebia, mas, tipo assim, com quem que eu vou falar? Né? Ou tipo assim, não, acho que ele vai melhorar, vai dando a segunda chance, e muitas das vezes a segunda chance é com a própria vida, né? Infelizmente. Né? E puxando um gancho aqui, Rosana, você também, né, que você trabalha, né, na área assim, né, industrial tudo mais, nesses ambientes, queria até mesmo que você compartilhasse também, o que você faz também nesse ambiente, quando surge alguma situação, né, como que é o seu posicionamento? É, é, a Jéssica falando ali, eu tô aqui me lembrando, né? A gente sabe que esse problema de violência contra a mulher e a questão também da mulher ser discriminada em alguns aspectos, em vários aspectos, né? Se a gente for olhar, a gente sabe que também é uma questão muito cultural. Sim. É um problema socioeconômico, é um problema que a gente sabe que é de conscientização e também de postura, igual a Jéssica falou. Mas se a gente for olhar a estatística, hoje a Jéssica trouxe algumas aqui, a gente vai ver que a gente avançou muito. Nós, como mulheres, e hoje já mudou muita coisa, porque nós estamos no mercado de trabalho, antes nem isso, não existiria isso, né? Talvez lá em muito tempo atrás, de acordo com as estatísticas da história do Dia da Mulher, mas hoje a gente está nesse espaço e a gente está conquistando. E aí, em relação a essa questão de vários fatores, né? E como tratar essa violência, como tratar. Existe algo que está sendo muito falado, foi até muito falado nesse mês de março, né, quando a gente tem várias palestras, você até comentou muito bem, né, março é o momento da gente falar isso, é igual outros Sim. meses a gente fala porque a gente sabe que são meses específicos, né, mas é um assunto que deve ser falado Sim, me fala. diariamente, né? Então, nós precisamos trabalhar dessa forma para a gente levar a conscientização, para a gente levar esse posicionamento, para a gente conquistar esse lugar que a gente deseja. E falando um pouquinho de interseccionalidade, né? O que é isso? A gente ouve falar, mas é uma forma da gente tratar esse tipo de violência contra a mulher de forma individual. Como que é isso? Um exemplo, uma mulher que sofreu uma violência, e aí tratar se essa mulher é negra, se ela é da classe social mais baixa, a gente tratar ela de forma individualizada, é uma análise individualizada. Por quê? Nós sabemos que nós temos o tipo de violência cometido. São mulheres negras, classe social baixa, ou uma mulher branca de classe social alta, ou uma mulher negra de classe social alta. Então, é a gente tratar isso de forma individual. E aí a gente começou a falar um pouquinho aqui, eu não entrei nesse assunto, mas um pouquinho assim, da questão do viés, desses viés que a gente sempre fala sobre isso, é uma piadinha que a gente ri, né? Esses viés inconscientes. Sim. Às vezes, até nós, como mulheres, a gente tem que se policiar. Isso é postura. A gente ri, né? Às vezes falou de uma colega, ou alguém chegou lá, um homem, ou que seja outra mulher, e fez uma piadinha. Ah lá, tá na liderança. Ah, mas não serve, porque a mulher é muito emocional. Isso é um viés consciente. Ah, bateu com o carro, não conseguiu estacionar na vaga. Ah lá, é mulher, ó. E às vezes a gente, como mulher, a gente ri. Então, assim, esses viés inconscientes, eles precisam ser evitados, até para a gente garantir essa postura. Sim. Perante a sociedade, esse espaço que a gente procura na sociedade. Nós não podemos, nós não temos tempo de aceitar essas coisas. Por quê? Porque a gente está nessa pegada, a gente está nessa luta de conquistar, de valorização da mulher. A Jéssica, quando falou da palavra, mas assim, a questão de valor, né? A palavra de Deus nos garante isso também,
que as mulheres, elas têm também muito valor, não só para Deus, mas também para a sociedade, para onde ela está, para onde ela contribui, né? E a gente precisa continuar com essa postura, e essa postura ela começa em nós, para que a gente possa levar essa consciência, essa conscientização a outras pessoas, inclusive aos homens, mas também a outras pessoas ao nosso redor. A gente precisa ficar atento, né? Porque são umas palavras assim que são soltas, né? De uma forma, né, estrutural, né? Igualzinho na questão também do racismo, né? Algumas coisas ali que a pessoa vai falando e tudo mais, aí você ri e depois você para e pensa e fala assim, opa, calma aí. Podia estar rindo disso não, né? Entendeu? Não era nem pra estar fazendo É de isso, mim, né? Talvez. entendeu? Então, tipo assim, tem que reconhecer, né? Esse que é o ponto principal, né? Quando você reconhece, né, que aconteceu uma situação, tudo mais, é você impedir que isso ocorra novamente, né? E se posicionar. Porque, mas a pessoa vai ficar constrangida e tudo mais. Não, você tem que se posicionar pra pessoa, tipo assim, né, se colocar no lugar dela. Não é dessa forma que trata as pessoas. Isso não pode ser falado. Principalmente, né, no mês de março. No mês de março ainda que tá, tipo assim, em alta, aí é algo que tem que bater mesmo em cima, enfatizar, porque essa questão do preconceito, ele surge muito mesmo, tá? Essa questão do carro, né, que nem você disse, tudo mais, nossa, acredito eu, né, que a maioria das mulheres deve sofrer mesmo, principalmente se o carro morrer no meio do caminho, alguma coisa e tal, né, vai pedir ajuda pra quem? Aí vai ver a maioria, tipo assim, é homem, aí você fica naquela, nossa, será que ele vai me tratar como pra me ajudar aqui, sabe? Ou se realmente vai parar, né, pra me ajudar. Então é um negócio assim, complicado, tenso demais, entendeu? E a gente precisa diminuir essa estatística, só vai mudar a partir do momento que a gente tiver um posicionamento. A gente precisa se posicionar, né, muito bem em relação a isso. E eu queria ouvir, né, de você, Érica, a respeito dessa questão, né, de posicionamento da mulher em si, né? A gente até já estava comentando aqui um pouco a respeito disso. Mas comenta um pouquinho mais a respeito. Então, como a gente já ouviu um pouquinho aqui hoje, o posicionamento da mulher em relação a todos esses fatores, né, em relação a preconceitos, a inferioridade, que ainda acontece muito, machismo, a gente precisa saber, de fato, o nosso lugar. E são 3 pilares que a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia para que isso não perpetue, para que isso não continue acontecendo. Então, nós como mulheres, a gente também tem que ter esse posicionamento correto. Quais são esses pilares? O que a gente vê muito é o comportamento que não está de acordo com a posição que a gente exerce hoje. Muitas mulheres têm medo, às vezes, de se posicionar, de colocar ali que, por exemplo, ela é uma líder naquela empresa, ela é uma chefe. Então, ela tem um medo de se posicionar quando ela vê aquele cenário de a maior parte dos funcionários serem homens. Então, assim, ela fica já um pouco retraída em falar a sua opinião, em deixar claro que ela ali está numa posição de líder. Não que ela vai ser autoritária, mas ela é uma líder. Então, ela é uma cabeça ali. Então, se ela não se entender como líder, ela não vai conseguir ter esse comportamento. Então, esses 3 pilares são o comportamento dessa mulher deve ser realmente de uma pessoa que exerce aquela função, independente se é líder ou não, tem que ser um comportamento à altura, né, da forma que ela quer realmente ser tratada. A questão também da identidade, né, foi falado um pouquinho pela Jéssica aqui hoje, e é muito importante a gente enfatizar isso, porque quando, seja homem ou mulher, quando nós não sabemos quem nós somos, a gente se guia por qualquer caminho, faz qualquer coisa, é tratado de qualquer forma, porque se a gente mesmo não se valoriza, as pessoas à nossa volta não vão nos reconhecer. Então, a gente precisa entender a nossa identidade. Falando no quesito de mulher cristã, a identidade espiritual é muito importante, porque o mundo, né, as pessoas, elas tentam ditar quem a gente é, quem a gente deve ser, como a gente deve se portar, como a gente deve falar, se a gente realmente deve aceitar certas coisas ou não. Só que quando a gente sabe o nosso lugar, sabe a nossa identidade em Cristo primeiro, porque Cristo ele não veio para diminuir as mulheres, muito pelo contrário, ele veio para nos libertar desse jugo que já estava vindo sobre nós desde o Jardim do Éden. Desde que aconteceu a queda do homem, muitos homens e algumas mulheres, infelizmente, responsabilizam somente Eva pelo que aconteceu.
sendo que ela pegou do fruto, comeu e também deu ao seu marido que aceitou. Então os dois têm parcela de culpa nisso aí, e não só a mulher. Então assim, a partir daquela queda ali já veio esse preconceito. Então isso vem infelizmente aumentando muito. É claro que hoje a gente tem um pouco, tá conquistando, né, nossos direitos, está conquistando nosso lugar. Só que ainda existe muito preconceito, por mais que escondido, mas existe. Quando uma mulher é promovida ao invés do homem, tem mulheres que às vezes torcem o rosto e não gostam daquele cenário porque de repente imagina que a mulher, por ser mulher, não tem tanta competência quanto o homem. Então isso é muito triste de ver num cenário. Então quando a mulher, né, ela tem essa identidade espiritual, sabe quem ela é, sabe o que Jesus fez por ela, sabe o que Jesus veio para falar a respeito não só de homens, mas também de mulheres, que ele veio para dar vida, uma vida em abundância. Ele não veio para trazer jugo a ninguém, ele veio para realmente nos mostrar que existe essa liberdade em Cristo. Essa liberdade no Senhor. Então a gente precisa ter esse posicionamento. E também a influência que a gente exerce na sociedade. Não só na sociedade, mas também em todos os âmbitos da nossa vida. Porque nós mulheres, a gente costuma falar que a gente é mil e uma, né? A gente faz de tudo. A gente é filha, a gente é mãe, é dona de casa, também trabalha fora, e profissional, e exerce funções, muitas das vezes, assim, colocando no âmbito eclesiástico, né, na igreja. Então, a gente precisa realmente desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Então, nesse âmbito profissional, a gente precisa exercer com competência. Lá na Bíblia, a gente encontra, né, que um versículo que fala: tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer conforme for para o Senhor, independente se for homem ou mulher. Mas a gente já traz isso pra gente também, porque se a gente está inserido naquele ambiente de trabalho, se a gente está inserido naquele local, é para realmente a gente fazer um bom trabalho, para a gente honrar não só o nosso nome, não só o nosso gênero, né, feminino, mas a gente honrar também a Cristo com as nossas vidas. Então, a gente precisa ter essa competência, a gente precisa realmente fazer tudo da melhor forma, com qualidade, no nosso serviço. Em casa, a gente entender que é um assunto polêmico, mas muitas pessoas falam: ai, Deus me livre de ser submissa. Submissão não quer dizer que a mulher é escrava do homem, não quer dizer que a mulher ali está presa a se sujeitar, a somente ficar com os afazeres domésticos. Não é sobre isso. Submissão é você estar debaixo da mesma missão. Então, se você entende a missão que Deus estabeleceu para você, que estabelecer para o seu marido, ou se você é solteira, se você entende o seu propósito de vida, você entende que você é submissa a Cristo. É submissa à missão que ele ordenou para nós, né? Então, debaixo desse contexto, a gente tem que entender que a gente está ali para auxiliar, para ajudar, para que a missão dê certo. Porque a gente sabe, gente, quando na casa a mulher não está bem, nada funciona direito. Não é falar mal dos homens, que os homens não sabem fazer isso, não sabem fazer aquilo. Não é. Mas a mulher tem esse olhar mais amplo. Ela sabe o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito. Ela sabe a forma certa de preparar tal coisa. Ela sabe. É claro que o homem tem ali o seu papel, a sua responsabilidade também dentro do lar. Mas a mulher, ela é o equilíbrio da casa. Quando esse equilíbrio tá faltando alguma coisa, naquele dia a mulher não tá bem, então as coisas não acontecem da forma que deve acontecer. Então a gente precisa ter isso em mente, né? E ainda falando sobre esse posicionamento, essa influência da mulher, a gente não faz nada e não influencia ninguém se a gente não estiver bem. Então é importante a gente ressaltar também a questão do autocuidado, porque como eu falei no início, a gente é mil e uma, mas a gente primeiro tem que olhar para dentro de nós, né? Lá em 1 Coríntios fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a gente tem que se olhar dessa forma integral, tem que olhar realmente: o meu físico tá bom? Preciso procurar um médico? Porque os médicos realmente eles são capazes também de resolver alguma questão física ali, que talvez você tá sentindo naquele momento, e não é normal você ficar sentindo dor, não é normal você ficar sentindo dor de cabeça sempre, enxaqueca, essas coisas que às vezes que parecem pequenas, mas no dia a dia causam um rebuliço na nossa rotina, né? Faz a gente realmente não ser tão produtivo. Então, assim, se observe, olhe para dentro de você: eu tô bem emocionalmente? Qualquer coisinha que as pessoas falam já me abalam? Então eu não tô bem. Eu preciso procurar ajuda, principalmente espiritual, né? Orar mais, estar mais conectado com Deus. E também ajuda profissional. De repente você precisa de um terapeuta, de um psicólogo, para entender ali a fase que você está vivendo naquele momento e te dar as orientações necessárias.
E também a questão do espiritual, como eu já falei. O espiritual também é a base de tudo. Se você não está bem espiritualmente, todas as outras áreas ficam defasadas. Então a gente precisa estar ali naquela sinergia, né? Como a gente fala que é o tema do CAE, né? Que é corpo, alma e espírito. A gente precisa ser essa pessoa integral, essa mulher realmente inteira, né? Eu preciso estar bem, não é perfeito, né? Mas assim, eu preciso estar bem tanto fisicamente, espiritualmente e mentalmente, emocionalmente. Então tudo isso colabora para que nós, mulheres, consigamos ter essa influência na sociedade, exercer nosso papel, né, nossa função em casa da melhor forma possível, entendendo o nosso lugar e a nossa identidade, né, para que a gente foi criada e o nosso propósito de vida. Isso faz toda a diferença. Perfeito. A gente vê que o que vocês estão falando aqui hoje, né, trazendo pra gente, tem muito a ver com o grupo, né, qual vocês criaram, né, porque, querendo ou não, o Tríade, né, é formado aqui, né, por vocês, né, mulheres e tudo mais, estão à frente, estão se posicionando, querendo ou não, ganhando o mercado em si, né, e trazendo até mesmo, né, para as mulheres, né, que sim, elas podem, elas conseguem, realmente, tipo assim, unir, ter ali aquela união de vocês, apresentar projetos e tudo mais, e não só isso, impactar a vida de outras pessoas. Porque com o conhecimento, né, que cada uma de vocês tem, né, na área específica, vocês conseguem ajudar outras pessoas. Eu gostaria até mesmo que vocês falassem um pouquinho, né, a respeito do Tríade, porque vocês, né, estão aqui hoje, né, nesse mês de março, né, estão aqui falando, né, a respeito do Dia Internacional da Mulher, trazendo esse conteúdo de relevância, mas acredito eu que vocês também falam, né, sobre outros assuntos também. Então comenta um pouquinho sobre essa questão do Tríade, essa vida de vocês aí. O Tríade, nós trabalhamos, né, levando essa mensagem, né, essas palestras da área da saúde e temas também socioeconômicos, né, como esse de hoje, que também tem a ver com a saúde, né, quando a gente está falando assim bem resumidamente, mas se a gente for aprofundar, a gente sabe que existia uma grande parte aí, a gente falar de mulher, mas na parte espiritual, né, na parte mental, enfim. Mas nós trabalhamos com esses temas, com temas de saúde, sempre levando também a palavra de Deus, né, tratando sempre corpo, alma e espírito. Para vocês que desejarem, né, nos convidar, o nosso telefone é o 24 992 620044. Tá? Pode nos contactar e a gente conversa, combina, tá ok? A gente está à disposição. Perfeito, é isso daí. Vocês também, né, tem o Instagram de vocês, tá? Você que está assistindo agora, você já pode tirar um print, tá? E marcar o pessoal do Tríade, né? Vocês têm aí, né, o arroba de vocês. O arroba do Tríade. @Tríade Mais. Tríade Mais. Então você já pode colocar lá, marca o CAE também, tá? E se quiser marcar alguma palestra, né, já deixou o número aí, tem na descrição também para vocês. Então a gente agradece, né, o CAE agradece a presença de vocês aqui, né, com o grupo, né, Tríade Mais. Foi um assunto assim muito relevante mesmo, tá? E é algo que a gente precisa bater na tecla, sim, tem que ser falado, tem que ser compartilhado, tá? E realmente a gente tem que se preocupar com as pessoas que estão do nosso lado, né? Principalmente para nós que somos cristãos e tudo mais, o amor ao próximo, né? A gente precisa, né, se importar com as pessoas, tá? E é isso, e novamente, muito obrigado, tá? Obrigado. A gente que agradece, Obrigado pelo convite. A gente agradece também aqui, né, o estúdio, né, da Rádio Festa Gospel, está aqui nos proporcionando aqui esse ambiente, né, do CAE Podcast, né, o Creoso Som que está aqui operando o som, tá? E novamente, esteja compartilhando, curtindo e comentando aí no nosso perfil do CAE Podcast, Corpo, Alma e Espírito.